O indivíduo ele passa a ouvir coisas que não são reais, vamos dizer assim, dessa forma, né? Então ele pode ter delírios, alucinações, e depende, isso vai de pessoa para pessoa, né? E, por exemplo, esse paciente que eu tive foi um delírio mais sexual e espiritual, né? Então, assim, é um tipo. O outro não. O outro foi um delírio, né, relacionado à religião. Mas podem ter outros persecutórios, por exemplo, né? A noia, como as pessoas não usam o termo noia, né? Um termo pesado, que vem da paranoia. Eu esqueci o nome, talvez você saiba melhor do que eu, da ex-mulher do Doda, que se atirou da janela, que estava com um surto paranoico. E era usuária de maconha, né? Eu acredito que ela tinha usado outras coisas, eu não lembro direito, mas ela era usuária de maconha, então quer dizer, pode ter se desencadeado esse surto, né? Do eu preciso ir até a janela, ela até escreve isso mesmo. no Twitter. Num surto você pode, né? Você pode aí quebrar com, né? Então, assim, eu vou encontrar Deus. Como esse paciente dizia que ele ia encontrar Deus num lugar X específico e tal. Então, né? E isso pode ser ocasionado pela maconha, pode ser ocasionado pelas outras drogas, como o crack tem muita noia, né? Essa paranoia que os indivíduos falam, por isso que usam esse termo noia, né? Que é um termo muito... Mas por que, por exemplo, aí uma dúvida, por que eu sei que o crack é mais barato que a cocaína, mas por que alguém opta por fumar crack ao invés de cheirar cocaína, sendo que o efeito do crack passa tão rápido? Eu tô muito assustada com 5, 10 minutos. Como alguém pode usar uma coisa que dura 5, 10 minutos? Eu sei, eu entendo que é muito parecido com a questão da comida também, a obtenção de prazer. E outra, é uma droga mais barata. Antigamente era uma droga para a população pobre, né? Então, hoje isso mudou, né? Hoje o acesso é classe média, classe alta, não tem mais isso, mas ela foi trocada por essa questão do valor, entendeu? É muito barato uma pedra de crack, né? Em torno de R$5, mais ou menos. A Diox, por exemplo, né? Que por um tempo foi muito noticiada e agora todo mundo esqueceu, né? Que também é a cocaína, né? Só que são outras, é muito parecido com crack, mas tem outras, na fórmula tem muitas substâncias muito tóxicas, né, que pode trazer muitos problemas para o indivíduo a curto prazo. Se o crack já traz, o oxi é bem pior. Mas assim, o indivíduo ele experimenta, né? E aí, qual é o problema? Às vezes você começa com a maconha, eu não estou dizendo que é porta de entrada, nada disso, não vou entrar nessa discussão. Mas às vezes você começa na maconha, e aí alguém te oferece a cocaína, como eu já tive pacientes, né, que foi esse caminho. Aí você experimenta, gosta, isso tudo porque também tem características. Tem pessoas que se dão melhor com a maconha. Tem pessoas que gostam mais da cocaína, né? Isso vai também da questão de se tem uma psicopatologia, muitas vezes se automedica, tudo isso, né? E aí o que acontece? Aí em algum momento alguém oferece o crack. E você fala, eu só vou experimentar, né? Eu vou experimentar para ver como é que é isso. Né? É mais barato, tem um efeito muito maior, porque realmente ele tem um efeito, né? Mais intenso e muito mais rápido. E aí você experimenta e acaba, né, se apaixonando aí, porque o crack assim, a gente costuma dizer que é uma relação de amor e ódio, sabe? Ou amor ou ódio. Ou você ama ou você detesta, entendeu? Então não tem o meio termo. São os casos raríssimos, como eu disse pra você, né, lá fora, que eu tive um paciente, mas é raro o que tem controle, né? O que não comete crime, o que, sabe, é muito raro.
Por que cometer crime? Por que o usuário de crack comete crime? Porque assim, eles começam a deixar tudo, né? Eles começam a ficar só atrás da droga, até característico da dependência, né? E aí eles deixam tudo, eles deixam de trabalhar, eles deixam de estudar, eles deixam... muitos abandonam a família, como vocês estão vendo aí. Mas por que no crack isso é mais comum? Então, por esse potencial da droga causar dependência, né? Então, como ele é muito forte, como ele te dá um prazer muito grande em questões de segundos, até se a gente for pensar na psicologia comportamental, né, a questão de reforço, tudo isso é um reforço muito grande, é um prazer muito grande. E aí você tira aquilo, sai de uma maneira muito rápida, ou seja, você usa de novo, aí você usa de novo, você usa de novo, você usa de novo, até você ter uma exaustão, né? Eles usam até morrer, né? Eles batem ali na barrinha, o ratinho, até eles morrerem, né? De exaustão, de fome, né? O ser humano ainda não, né? Quer dizer, acontece alguns casos, né? Tem um pouco de consciência, consciência, né? Então, a consciência ela tem que fazer alguma diferença. Isso. Né? Mesmo que, assim, eu acho que é se preservar, a preservação da morte. E, em alguns casos, nem isso, né? O suicídio é a prova de que isso mesmo. A consciência não necessariamente vai atuar na preservação da vida. Ou totalmente, né, se você for olhar nas ruas, indivíduos totalmente pior do que animais, né? Eles estão numa situação muito pior que animais. Então, assim, por quê? Pela questão da droga, né? A droga faz isso. E aí, o que acontece? Quando vem a síndrome de abstinência e eu não tenho dinheiro para pagar essa droga, o que acontece? O indivíduo vai cometer crimes para conseguir. Então ele vai roubar, né? Ele vai cometer, né? Porque ele precisa para usar a droga, né? Claro. A Edenite está falando o seguinte, que o segredo para essas drogas é não experimentá-las. Nunca assim você sabe se pode gostar mais ou menos. Exatamente, eu acho que também é que quando a droga pega o adolescente, né? Quando o adolescente experimenta, é muito diferente. A gente mais amadurecida tem uma consciência de que, por exemplo, eu não posso experimentar drogas de excitação. Eu adoro cafeínas, né? Eu adoro a cafeína. Então, eu sabendo disso, que eu gosto de coisas que me animam, obviamente eu não vou cheirar cocaína, porque eu sei que vai ser uma droga que potencialmente pode me viciar. Mas esse tipo de consciência do que a gente gosta, não gosta, do que pode viciar a gente, do que não pode, a gente não tem com 15, 14 isso ou mesmo, menos. Isso mesmo. A gente tem depois dos 30, né? E olha lá. Então, quer dizer, por isso que a droga pega muito mais, acomete os adolescentes, e aí o vício se prolonga do que os adultos, que tem um pouco mais de consciência. Porque eles estão com a crítica muito comprometida, né? Porque eles estão em desenvolvimento, e aí, principalmente, o adolescente, né? Eu trabalho muito com adolescente, eles olham muito os pares, né? Os colegas, os amigos. Então, assim, isso é muito complicado, porque se o amigo diz que aquilo é muito legal, né? Quem vai dizer que não é muito legal? Às vezes ninguém vai dizer que não é muito legal. A escola não diz, os pais não conversam. Então, assim, ele fica com essa imagem de que aquilo é muito legal. E para ser socialmente aceito, né? Quantos adolescentes já chegaram para mim e disseram assim, Leda, se eu não beber, ou se eu não fumar como as outras pessoas, as meninas não vão ficar comigo, né? Olha a distorção aí, né? Então, assim, por quê? Porque eles acham que aquilo sim é que vão fazer, que faz com que eles consigam um lugar ali. Mas sabe? não é tanto uma distorção, né? Sabe por quê? Eu não bebo, né? E não é por nenhuma outra razão, a não ser porque eu não gosto e nunca gostei. Obviamente, eu acho que, como eu sempre conto para os internautas, isso vem muito de casa também. E vem da parceria aí, né? Tipo, eu não tive amigas que bebiam, na maioria não tive irmãos homens que tinham amigos e que bebiam em casa não existia álcool. Então, isso para mim não foi uma coisa comum. Eu acho estranho o álcool, eu não acho comum a minha vida. Então, eu nunca consegui beber. Não é tão fácil socialmente, é muito difícil socialmente. Até porque as pessoas não entendem, né? Porque tem uma pressão muito grande. Tem uma pressão, né? muito grande. Imagina em cima do adolescente. Eu sofri isso na adolescência, eu não sofro isso só agora, né? Eu sofri isso, né? Ainda mais jovem, adulta, né? 20 e poucos anos, 20 anos. Assim, como assim você não bebe? Como assim? Então você não tem por que sair. E realmente eu não conseguia ficar 14 horas num bar, porque eu não bebia.
Então você se torna realmente diferente. Ou eu não gosto de baladas, de ficar horas numa balada, eu não consigo. Por quê? Porque eu não tô usando nada. Isso. Né? Principalmente o álcool, que as pessoas usam e conseguem. Energéticos, e quantas vezes eu já ouvi isso como uma crítica? É lógico que você não consegue ficar sem um bebe. Bom, então eu tenho que ir embora e dormir se eu tô cansada. Eu não tenho que beber para ficar, né? A visão distorcida. É isso mesmo. Então, por isso que nós temos que trabalhar com os adolescentes, para que eles entendam que assim, que eles não precisam fumar, que eles não precisam beber, né? Para eles serem bons, para eles serem legais, para eles poderem ficar com as meninas, principalmente os meninos, né? Então, essa crença a gente tem que tentar modificar com eles. Além disso, a questão, que um termo que a gente utiliza muito na terapia cognitiva comportamental, assertividade, né? Que é quando o indivíduo consegue dizer para o outro, sem que traga prejuízo para ele e para os demais, o que ele quer naquele momento. Então, por exemplo, você entra num carro com um indivíduo que você sabe que bebeu muito, como acontece muitas vezes. Eu sei de muitos casos de meninas que entram no carro, né? E o pessoal fala, não, mas não tem problema não, é tranquilo, pode. E a menina fala, eu não quero entrar, mas pela pressão do grupo ela entra. E ocorre um acidente, alguma coisa. Isso, né? Então, assim, isso é uma falta de assertividade. Porque ela poderia muito bem dizer, eu não vou entrar com você da forma como você tá. Dirigir dessa forma não dá. Nem de uma forma alterada, nem um pouquinho de bebida. Isso mesmo. Né? E eu acho que isso também vem de casa. O pai que bebia, hoje em dia é muito mais difícil porque as pessoas têm medo da punição, então não fazem tanto por causa da lei seca. Então é muito interessante, né? Eu dirijo o carro de todo mundo agora. Com todo mundo que eu saio, eu volto a dirigir. Onde eu tô dirigindo, né? Balena, beijo pra você, querido. Perguntou como é que tava o Rio de Janeiro. Tava ótimo, só que eu dirigi muito no Rio de Janeiro. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então, com a lei seca, eu acho que isso melhorou muito, muito. Porque as pessoas têm medo da multa, da apreensão do veículo. Não porque acham que realmente é perigoso beber e dirigir. Bebi só uma taça de vinho, bebi 2 taças de vinho. Mas, poxa, a percepção fica alterada. Isso mesmo. Você quer se arriscar? Ok. Você quer ficar com a tua percepção alterada? Quer ser alcoolista ou não? Quer beber ou não? Tudo bem, o problema é quando você põe em risco a vida também dos outros, né? Da pessoa que tá fora do teu carro, tá dirigindo um outro carro, das outras pessoas. E quantos pais faziam isso, né? Isso era uma coisa na clínica muito discutida, quer dizer, meu filho é usuário de drogas, ele tem que ser internado, ok. Aí você investigar os pais, a família do usuário, assim, o pai bebia em toda festa que ia, na frente dos filhos, voltava dirigindo, né? Voltava dirigindo, mas isso não é um problema. Aí o filho dele cheira cocaína, é um problema interno, o menino é dependente químico. Ele não, né? Ele põe em risco a vida de todo mundo, mas o filho dele que é o problema. E muitas vezes a criança e o adolescente precisam dos modelos. Eles estão prestando atenção no modo como você lida com as coisas, o modo como você utiliza. Então, um ambiente mais permissivo, claro, né? O aumento do uso vai ser muito, como você disse, né? Na sua casa não tinha nenhum reforço, né? Ou não tinha modelos para você. Então, né? Você não tem isso com a questão do álcool, mas a sociedade, né? E a mídia pega muito pesado com essa questão do álcool, né? As propagandas, hoje nem tanto, né? Porque eu acho que teve uma briga grande aí, né? Mas ainda é muito, né? Então cerveja não é álcool, olha só, né? Olha o absurdo, né? Não é álcool. Aí mostra um monte de gente feliz, né? Se divertindo, tudo isso, então, que problema que pode ter? Imagina, cerveja não é álcool. Né? Cerveja não é um problema. Cerveja não é um problema, né? Então isso de Mas eu acho que vem todo o interesse político, né? Eu estudei no final do ano passado muito sobre a questão do cigarro eletrônico. Eu acho uma saída, apesar de eu sei que você, né, trabalha com terapia comportamental e eu entendo que a repetição do comportamento não ajuda, mas eu acho uma saída muito boa, que está sendo muito usada em algumas clínicas dos Estados Unidos. Eu tenho uma amiga psicóloga americana que usa no tratamento dos pacientes para parar com o tabagismo e funciona assim. Eu tenho visto no consultório pacientes meus que têm utilizado e é um resultado excelente. O paciente continua fumando, quer dizer, ele está ingerindo nicotina. Aí, né, você me pergunta, perguntam pra gente, mas faz mal ingerir nicotina? A nicotina é por causa da dependência. Mas o que faz mal são as 4.600 substâncias do cigarro, mais as 600 cancerígenas, né? Entre elas, as 600 cancerígenas, quer dizer, fora a combustão. O cigarro eletrônico não tem isso. Mas a Anvisa não aprova no Brasil. Por que não aprova no Brasil? Porque não existem pesquisas suficientes ainda para dizer que o uso faz mal. Quer dizer,
Já sabe-se que o uso de a reposição de nicotina, ela é muito utilizada com adesivos e chicletes, mas a reposição de nicotina via cigarro eletrônico não pode acontecer porque não existem pesquisas suficientes ainda, sendo que as pesquisas americanas mostram que a reposição é a mesma.